Nós vamos falar hoje sobre o fruto do Espírito, amém? Quem eu não vi, quem está nos visitando, deixa eu ver daqui de cima. Amém, seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem mais alguém que está nos visitando? Amém, glória a Deus. Desculpa, gente, é porque a luz, ela reflete nos meus óculos, às vezes eu não vejo. Mas sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, a Niquipoa, nossa igreja na cidade, em nome de Jesus. Então vamos aprender um pouco sobre fruto do Espírito. A Alessandra está falando errado, gente. Ela está falando sobre fruto, é frutos, não, é fruto do Espírito mesmo. É no singular, tá? Meu nome é Alessandra, sou pastora aqui da igreja, então, nossa igreja na cidade. Aprove ao Senhor, né? Nós estamos como pastores aqui em nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia aí em Gálatas 5. Nós vamos ler do 16 ao 26, para que a gente possa entender o contexto. O apóstolo Paulo que escreveu o livro de Gálatas, que a gente possa entender o contexto do que ele está falando ali. Para então a gente entender o que é o fruto do Espírito. E você que não sabia que é no singular, eu vou te explicar daqui a pouquinho por que é no singular. Amém? Então vamos lá então. Gálatas 5, 16, 26 diz assim: digo, porém, andai em... Eu sou professora, eu gosto de interação, tá? Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, só de ler dá cansaço, tá? As obras da carne. As obras da carne está no plural, tá bom? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações. Emulações é rivalidade, tá? Iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, tem mais, né? Homicídios, bebedices, glutonaria, fala ai, ai, ai. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que comem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, diga comigo, mas. Graças a Deus por esse mas, né? O fruto, está no singular ou no plural? Singular. O fruto do Espírito é... amor, vamos ler junto? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Vou ler o 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, nem tenhamos vanglória, irritando uns com os outros. Mas a gente não faz isso, né? Invejando uns aos outros. Vamos orar? Ó Pai, aqui está a Tua palavra. Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela é mais poderosa do que uma faca de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito. Como quando o Senhor diz que a Tua palavra divide alma e espírito, significa que minha alma é uma coisa e meu espírito é outra, Pai. Que o Senhor venha tratar a nossa alma e que o Senhor venha fortalecer o nosso espírito com esse ensinamento de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos destrinchar um pouquinho aqui de Gálatas, né? 16, 25. Ele fala assim, primeiro ele vai falar das concupiscências da carne. Ele vai falar das obras da carne. Paulo não fala primeiro do fruto, ele fala primeiro das obras da carne. Por quê? Se nós não matarmos as obras da carne dentro de nós, nós somos incapazes de viver o fruto do Espírito.
Mas como assim, Alessandra, que o fruto do Espírito, você leu 9 coisas aí, são 9 qualidades de um único fruto. Cadê o slide do tema? Tem? Eu pedi para botar uma fruta ali para simbolizar. Uns falam mexerica, outros chamam bergamota, né? Mas é como se fosse, para mim é mexerica, né? É como se fosse um fruto só, com os gominhos, amém? Esse é o fruto do Espírito. Mas as obras da carne, ela é no plural. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo impresso em nós. É o caráter de Cristo impresso em nós. Só que muitas vezes nós estamos buscando os dons, mas não queremos viver o fruto. Porque o fruto, ele dói ser vivido. Porque primeiro você tem que abandonar as obras da carne. Você não está disposto a viver o fruto. Você está disposto a viver os dons do Espírito. Você quer rodar no manto, você quer ter dom de cura, falar em línguas. É ou não é, galera? É. Mas não são os dons que a gente vai apresentar a Deus, os nossos dons espirituais. É o fruto, e vos conhecereis pelo fruto. O fruto é o caráter de Jesus Cristo impresso em nós. Qual fruto você está mostrando para o mundo? De ira, de raiva, do tô nem aí? Quando o crente não se submete ao Senhor, ele não consegue neutralizar as obras da carne. Você só consegue neutralizar as obras da carne quando você submete à vontade do Pai. E aí começa as coisas a ficar difíceis. Quem já percebeu? Fui para a igreja, as coisas piorou. É ou não é? Eu não vou mexer com esse trem de igreja, não. Sou mineira, tá? Eu falo, então, trem para tudo, de menos trem, porque trem para nós é bichão. Então, eu não vou mexer com esse trem de igreja, não, porque as coisas estão ficando o quê? Pior. Mas ela tem que ficar pior mesmo, sabe por quê? Você está dentro da obra da carne. Quem está entendendo? Você está dentro das obras da carne. Você peca inconscientemente. Você bebia, você não sabia que era pecado. Aí, de repente, você fala assim, beber é pecado. Não posso beber mais, não, ué. É ou não é? Você não tem sossego mais para pecar. Está entendendo? Se você pecar, você vai pecar porque você quer, conscientemente. Porque você sabe que não pode. A palavra de Deus vai dizer, tudo me convém, eu posso todas as coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Ai, a Alessandra fica falando de roupa. A roupa não fala quem eu sou. Mas quem eu tenho dentro de mim vai determinar as roupas que eu uso. Vai determinar o tom de voz que eu uso. Estou falando para homem e para mulher. Porque eu estou morrendo para mim mesmo, por isso que dói. Então você não tem que buscar somente os dons, você tem que buscar o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que você deve buscar. E eu quero ler uma coisa bem legal que o Espírito Santo me deu hoje, né? Ele faz essas coisas comigo. E aí ele falou assim comigo: andar e viver no Espírito é estar alinhado com o próprio Espírito Santo e, consequentemente, com Deus Pai e o Senhor Jesus. Você está andando com os três assim, entendeu? Com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Porque você tem comunhão. A oração de Jesus é assim, eu oro ao Pai para que eu seja um, para que Ele seja um comigo, assim como eu sou um com o Pai. É unidade. Mas como que eu vou ter unidade com o Espírito Santo se eu peco? Alessandra, mas é impossível viver uma vida em pecado. Se fosse impossível, Jesus não falava que era. Que é possível não pecar, amém? Mas é difícil, é ou não é?
Vocês não acham difícil, não, gente? Sim, tá. Achei que era só eu. É difícil demais da conta só. É muito difícil. Só que é a coisa mais maravilhosa que tem. Porque quando você vai largando aquilo que você estava fazendo, as obras da carne, você vai deixando, o Espírito Santo vai te enchendo. Ele vai te dando as 9 características, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí você vai começar a andar no Espírito. Você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai começar a falar com Ele. Ele vai te ouvir. Vocês vão ser melhores amigos. E ele me falou também, o Espírito Santo não é mera influência ocasional. Ele é o nosso guia em tudo. O nosso consolador, o nosso amigo. E o andar que nós lemos lá em Gálatas, nós vamos começar a pisar as pegadas de Jesus. Nós vamos andar nesta terra como Jesus andou. Alessandro, isso é difícil demais. Mas ele não falou que era fácil. Mas não é impossível. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele falou isso mais de uma vez. Quem as pessoas estão vendo ao olhar para você? O fruto ou as obras da carne? Pensa aí. Qual o testemunho que nós estamos falando? Lá no versículo 25, deixa eu ler ele de novo, vai lá. No Gálatas 5. Fala assim: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Parece aquela coisa assim, viver no Espírito, eu vou andar no Espírito. Não. Você pode viver e não fazer nada para Deus. Sim ou não? Sim. Eu posso viver e não andar no Espírito. Ele está dizendo, viva e faça. É junto. Nesse final de semana, está tendo uma jesuicidência aqui nessa igreja, que desde sexta, a gente está falando de Filipenses 3. A gente está falando de Romanos 8. Filipenses 3 vai falar, uma coisa só eu faço. Me fala aí a referência, quem já achou. Uma coisa só eu faço, deixando para trás. Deixa eu ver se o projetor da projeção está ligado. Não estou lembrando, sou obrigada a lembrar tudo não, gente. Apóstolo Paulo vai dizer, uma coisa só eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, obras da carne. Prossigo para o alvo, manifestando o fruto do Espírito. O alvo ele não muda, para o plano da minha soberana vocação que está em Cristo Jesus. Não tem como eu andar em santidade, em santificação, se eu não produzir o fruto do Espírito. É impossível. A gente só quer os dons, gente. Fruto do Espírito é o quê, igreja? Caráter de Cristo em nós. Vamos igual aula. Fruto do Espírito é caráter de Cristo em nós. Fruto do Espírito é isso. É você viver o que você prega. É você não ser crente duas caras. É você não ter máscara. Ai, peraí, deixa eu arrumar minha casa, que o pastor vai vir aqui me visitar. O que você tem ali que o pastor não pode ver? Vocês estão entendendo? Porque você vive, você não tem duas vidas. Você é o mesmo, produzindo o fruto do Espírito. Então vamos lá, que eu tenho muito para falar. Eu quero citar algumas frases do William Davis, e que ele definiu sobre isso. E eu gostaria de ler para vocês. Vai falar muito sobre fruto do Espírito e obras da carne. Presta atenção nessas frases. As circunstâncias nas quais você vive determinam sua reputação, sim ou não? A verdade na qual você crê determina o seu caráter. A reputação é o que pensam a seu respeito, que pode ser os dons.
O caráter, que deve ser o fruto, é quem você é. Reputação é a sua fotografia, a sua aparência, sim ou não? Caráter é a sua verdadeira face. Reputação fará de você rico ou pobre, o caráter fará de você feliz ou infeliz. Reputação é o que os homens dizem a seu respeito no dia do funeral. Caráter é o que os anjos vão falar perante o trono de Deus a seu respeito. Fruto do Espírito é a coisa mais importante que você precisa buscar na sua vida. Manifestar o fruto do Espírito. Em tudo que você fizer. Porque manifestar o fruto do Espírito aqui dentro é fácil demais. Vamos abrir em Mateus 7. Eu vou precisar da projeção, porque eu não anotei aqui. O Senhor me deu agora. Mateus 7, 21 ao 23. Aqui vai falar do padrão pelo qual Deus julga os humanos, que se baseia em sua essência de quem se submete ou não se submete a Ele. Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de quem? Quem que é seu pai? Você tem dúvida? Deus, né? Se não for, fazer apelo agora, depois termina a pregação. Quem é seu pai? Tá. Não, cadê? Até perdi com o silêncio de vocês. Nós não... Não, volta. Vou ler de novo. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônio, e em seu nome não fizemos muito milagres? 23. Por favor. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Você pode praticar o mal simplesmente não produzindo o fruto do Espírito. Quem está entendendo? Você pode ir para o inferno, me desculpa a palavra, vindo na igreja todo dia. Sim ou não? Limpando o templo todo dia, trabalhando para o Senhor todo dia, fazendo as coisas para o Senhor todo dia e para o inferno. Por quê? Porque você não aprendeu sobre o fruto do Espírito. Você não aprendeu que você tem que ser íntegro diante de Deus, principalmente quando ninguém está vendo. A série que você assiste no Netflix, o Espírito Santo pode assistir com você? O que você vê no notebook de madrugada, o Espírito Santo está ali, ele pode ver com você? É sobre isso. O que você pensa? Você tem vergonha dos seus pensamentos, dos seus atos? Ah, Alessandra, então você é perfeita. Não, eu não sou perfeita, mas eu estou aprendendo a externar o fruto do Espírito. E não vos conformeis, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas sejais renovados pela transformação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós aprendermos a expressar o fruto do Espírito Santo, nós estaremos dentro da vontade de Deus. Não tem a ver com o quanto que você ore, quanto que vai cair. Aí eu orei, caiu, desce para um lado, desce para o outro, e daí? Quem você é diante de Deus? Deus usa até a mula? Ele usou a mula de balão. Sim ou não? Mas quem você é? E vos conhecereis pelo fruto. Fruto. Vamos continuar. Muitas vezes, mesmo sabendo que não é assim que funciona, queremos que as circunstâncias mudem a nosso favor, para assim começar a obedecer, sim ou não? Só que em João 16, 33, é uma passagem maravilhosa. Pode colocar aí para nós? João 16, 33 é uma promessa, gente. Falarei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Amém? A gente queria que parasse aí, eu queria, ia ser. Também. Só que ele continua. No mundo vocês passam por aflições. Mas tem coragem, eu tenho bom ânimo, eu venci o
E se nós seguirmos os passos do Espírito Santo, com o Espírito Santo produzindo o fruto do Espírito, nós vamos vencer o mundo também. Amém? Ele está falando ali. Nós temos a paz que excede qualquer entendimento, qualquer explicação. Nós vamos falar, é uma das qualidades do Espírito. Uma coisa que o diabo fica louco é você permanecer constante, mesmo as circunstâncias. Está caindo aquele tanto de coisa, 10 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas você não será atingido. E isso fala de constância. Quando você aprende a andar em constância com o Senhor, mesmo o mundo desabando ao seu redor, o diabo fica louco. Ele fica louco, sim ou não? Porque ele sabe que ele não pode te atingir. Amém? Agora vamos abrir em Romanos 8, 5, 10. Não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para agradar o Jesus. Vocês vão apanhar junto comigo. Esse evangelho que faz a gente crescer, amém? Romanos 8, 5, 10. Vai dizer assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Fala assim, a inclinação da carne é morte. Isso não é espiritual não, tá? É só didático. A inclinação do Espírito, fala comigo, a inclinação do Espírito é vida e paz. E por que a gente quer ficar inclinado para a carne, gente? Você crê na Bíblia? Sim ou não? Eu creio. Só que a gente quer inclinar para a coisa da carne. Por quê? Você não ora. Você tem preguiça de orar, você tem preguiça de buscar Deus, você tem preguiça de desmiuçar a palavra de Deus. Aí você vai virar um frequentador de igreja e achar que está indo para o céu ainda. Isso não tem a ver com o Evangelho. Para falar a verdade, o Evangelho não tem muito a ver com o que a gente fala. Tem a ver com o que a gente vive. Faz, vive. Entende? Se você vem de culto a culto e não está disposto à mudança, com todo o respeito, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Continuando. Onde que eu parei? Porque a inclinação da carne aí? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha isso, gente. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque em Deus não tem mudança e nem sombra de variação de mudança. Ele é o mesmo. Vós, porém, fala assim, eu porém. Nem que seja pela fé, fala eu porém. Então, vocês porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Você pode dar uma glória a Deus? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Por causa do quê? Do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Todas as vezes que a Bíblia fala Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Quem sabia disso? É o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Todas as vezes que a Bíblia fala Espírito com E maiúsculo, é o meu Espírito. É o meu Espírito, é o seu Espírito, que comunica com o Espírito com E maiúsculo que está dentro de nós. E nós temos que morrer para as nossas vontades. A minha fraqueza não é a mesma que a sua, não é a mesma que a sua, não é a mesma que a sua, sim ou não? Porque cada um tem uma vida. Mas cada um está passando a sua guerra particular com Deus. E você vai falar, Jesus, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a refletir Jesus, me ajuda a mostrar a beleza de Jesus para o mundo. Porque nós vivemos para mostrar a beleza de Jesus para o mundo.
E não é falando, é vivendo. Não adianta você ficar blá, 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 entregando folhetinho e fazendo fofoca da vida dos outros. Não adianta. Não é produzir o fruto do Espírito, é religiosidade. A Bíblia fala: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você ia gostar de alguém ficar falando mal de você pelas costas? Então não faz. Mas nós queremos fazer. Estou dando fofoca de exemplo. Nós queremos inclinar para as coisas da carne, ser inimigo de Deus e ainda vir na igreja. Levantar as mãos e falar: ah, Jesus, eu te amo. Ama nada. Ama nada. Quem não está disposto a abandonar as obras da carne e viver o fruto do Espírito é multidão. E a multidão, ela anda afastada de Jesus. A mesma multidão que via Jesus fazendo os milagres foi a mesma multidão que falou: solta Barrabás e prende Jesus. Porque quem anda no meio da multidão rapidamente vai negar Jesus. Mas o Senhor te chama para ser discípulo. E Ele compartilha os segredos do coração dEle aos discípulos. Aqueles que negaram a si mesmos. E os discípulos não eram pessoas de fama. Eles eram os improváveis. Quem aqui é um improvável? Eles eram tudo lascado, gente. Igual nós. Era tudo lascado. Mas Jesus falou assim: é esse aí que eu quero. Por quê? Ele falou assim: eu usarei as coisas que não são para confundir as que são. Eu usarei. Só que depende de nós abandonar a nossa carne. Deixa a sua carne gritar. Para que o fruto do Espírito, ele comece a ter forma na sua vida. Amém? Falei nem a metade, estou pulando tanto slide. Oh, Jesus. Da mesma forma, a natureza pecaminosa do incrédulo produz dele a obra iníqua. Quem não conhece Jesus, a obra dele vai ser iníqua, sim ou não? O problema é que as nossas também. E aí? Significa então que a gente é só frequentador de igreja? Por quê? Porque te tratou mal, porque saiu da igreja, não que desaforo, vou lá falar com ele, vou ficar com raiva, vou não sei o quê. Você está sendo igual. A Bíblia fala: amai. A única coisa que você deve é o amor. Orai uns pelos outros. Não está falando orai somente por aqueles que concordam com você ou andam com você. Orai uns pelos outros. Produzir o fruto do Espírito o tempo todo. E Ele é a sua justiça. Ah, mas Ele foi totalmente errado comigo. Ele vai fazer a justiça dele na hora que Ele quiser. Porque a sua justiça não passa de um trapo de imundície, diz a Bíblia. Aí você escolhe, ou você faz na força do seu braço, ou você deixa o Espírito Santo fazer. Porque os dois não vai dar certo. Aí você vai, faz na força do seu braço e ainda culpa Deus porque não deu certo. Quem está entendendo? Ah, mas isso aqui não acontece, só lá em BH, só em Belo Horizonte. O princípio da frutificação é que cada um produz o fruto segundo a sua espécie. Então não tem como você olhar para uma mangueira e ver banana nela, tem? Assim não tem como você olhar para um cristão e ver as obras da carne. Essa foi funda. Não tem como. Você é cristão, é um pequeno Cristo. Cristo pecou? Então por que você peca? Não precisa responder não, que é retórico. Por que a gente peca? Por que a gente quer ser inimigo de Deus? Porque é difícil. Porque é muito difícil. Mas é possível ter essa vida no Espírito, produzir o fruto do Espírito. O crente, por ser filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, é regenerado pelo Espírito Santo e produz fruto para a santificação. Você pode dar uma glória a Deus?
Você está em Romanos? Volta em Romanos 6:22. Nem sei se você está em Romanos, tá? Volta 6:22. Hoje eu estou bem louca. O dia que Deus te der a pregação no último minuto, você vai rir. Já te deu, né? Romanos 6:22. Está ali? Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, cadê? Sendo servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para não é para você não, cabeça, é para a sua santificação. E o fim deste caso é a vida eterna. Então me fala, se você não produz o fruto, você vai para o céu? Sim ou não? Não! Vai para o inferno. Nossa, Alessandra, pastora grossa. Não sou eu que falei, foi Jesus. Foi o apóstolo Paulo inspirado. Quer dizer, Romanos nem foi ele, né? Foi Lucas, se eu não me engano. Mas está na Bíblia. Você não vai. Não vai. Vai lá agora em Colossenses 1:10. Não entrei nem no primeiro, ô Jesus. Colossenses 1:10. Mas deixa marcado em Gálatas, esqueci de falar. Colossenses 1:10. Está lá. Dessa maneira, poderão viver de modo digno no Senhor, do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. A minha está assim, tradução, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Você só vai crescer no conhecimento de Deus quando você começar a frutificar, a produzir o fruto do Espírito dentro de você. Dentro do seu espírito, mas no meio está a sua carne, está a sua alma, e ela está doidinha para te atrapalhar. Mas se você matar ela de fome, o seu espírito vai falar mais alto e você vai andar no espírito. É possível ter uma vida no espírito. É possível, é possível, é possível. Amém? Voltem em Gálatas 5. Hoje a gente vai ler bastante Bíblia. Só um falou amém, graças a Deus. Gálatas 5, 24 26. A gente já leu, mas eu quero contextualizar. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem crucifica? Os que são filhos. Então sou eu e você, certo? Somos nós que crucificamos. Ai, Jesus, me ajuda a abandonar esse pecado. É você que abandona. Com a ajuda do Espírito Santo. Quem está entendendo? É uma decisão. É uma decisão você abandonar as obras da carne com a ajuda do Espírito Santo, não na força do teu braço. Porque na força do teu braço você vai falhar 400 milhões de vezes. Não vai funcionar. Como que eu faço isso? Orando, pedindo ajuda, Espírito Santo. Em nome de Jesus, me ajuda. Porque se vocês escutassem minhas orações, me ajuda, porque se você não me ajudar, eu não vou conseguir. Me ajuda, Espírito Santo, e claro, fazer a sua parte, amém? Porque pecado a gente não enfrenta, a gente foge.
A única guerra que a gente ganha fugindo chama-se pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Não queira enfrentar o mal, porque você vai se dar mal. Nossa, essa foi horrível. Mas é verdade. Se vivemos espírito, andemos também espírito. Não sejamos cobiçosos e vangloriosos, irritando uns com os outros, invejando uns aos outros. A gente já leu. Mas eu quero colocar 4 tópicos aqui nessa parte. Como que eu faço isso? Nós temos que ouvi-lo atentamente. Agora você não ora, como é que você vai saber que é o Espírito Santo, ou é a sua cabeça ou é o diabo? Você está rindo, mas você está rindo de você mesmo. Você não sabe a distinção. E ainda tem a voz interior para completar ainda. Se você quer saber qual que é esse trem, você faz o seminário, que as matrículas já estão abertas. Amém? Para saber a vida no Espírito. Uma matéria maravilhosa. Quem fez comigo? Levanta a mão. Galerinha ali. Né, gente? Tem o Espírito Santo, tem seu Espírito, tem a voz interior e ainda tem Satanás. Como que eu vou saber disso tudo? Ouvindo o Espírito Santo, produzindo a obra do Espírito. Segundo, segui-lo inseparavelmente o tempo todo. O tempo todo é você com o Espírito Santo, falando com o Espírito Santo. Imagina um casal que não conversa. Um casal que não troca um oi, um boa tarde, toma café junto, não se olha. Dorme em cama separada. A semana toda, esse casal está fadado ao divórcio. Mas no domingo, você leva café na cama para ele e fala que ama ele. É o que você faz com Deus nos finais de semana. Você não conversa com ele, você não fala com ele, você ignora ele. E dia de domingo você vem aqui adorar, falar que ele é o único da sua vida. Mentira. Mentira. Obedecer-lhe imediatamente. Ai, será que é de Deus? A dona Maria não tem carro. Eu passo na porta da casa dela. Será que é de Deus eu levar ela para casa? Eu vou orar. Quem está entendendo? Eu vou orar para ter um sinal, né, Gideão? Tem gente que gosta de ser Gideão. Você não sabe, você lê lá a história de Gideão na Bíblia. Fazer prova com Deus. Você não precisa fazer prova com Deus, não. O Espírito Santo já está dentro de você. Ele já vai te falar o que você tem que fazer, o que você não pode. Se você já está com dúvida, já não é de Deus. Porque a dúvida não é de Deus. Para com isso. Ai, Deus me falou, mas eu estou com dúvida. Deus não falou nada, foi só cabeça. Porque as coisas de Deus não traz dúvida. Traz paz. Para com esse trem. Confiar nele continuamente, o tempo todo, independente daquilo que possa acontecer com você. Então vamos para o primeiro fruto. Não, Alessandra, agora, depois dessa breve introdução, vamos para o primeiro fruto, que eu quero falar do amor. A Bruna está indo. Primeiro fruto é o amor. Abre comigo em Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. Nós vamos falar de 3 dimensões dentro do amor. Existem 3 tipos de amor. O amor eros, que é o amor do homem para a mulher, amém? O amor filéu, que é o amor de consideração. Por exemplo, eu considero Emanuel, Emanuel me considera. É o amor filéu. E o amor ágape é o amor do tipo de Deus. Fala assim, amor ágape é o amor do tipo de Deus. Continua, é o amor que dá o direito do outro me ofender sem eu revidar. Pronto, Deus, tu disseste.
Esse é o amor ágape. Nós não ofendemos Jesus, sim ou não? Sim. A Bíblia fala que ele foi mudo para o matadouro, como ovelha. Se ele falou que é para seguir os passos dele, fica calado. Para com falatório. Para de expor sua vida nas redes sociais, para as pessoas ficarem comendo ali pipoca e ficar rindo da sua cara. Para! Vai para os pés da cruz. Para quem pode te ajudar. Para aquele que habita em você e chama Espírito Santo. E ele vai te falar aquilo que você vai fazer. Porque ele é dono de tudo, ele tem a resposta de tudo. Então a dimensão vertical é o amor em direção a Deus. O amor ágape. Nós temos que amar a sua palavra. Nós temos que amar os seus filhos. Nós temos que amar a sua obra. Nós temos que amar a sua igreja. A igreja de Jesus é tão preciosa que Jesus morreu por ela. E você fala que não precisa vir. Jesus morreu pela igreja. Quão bom e precioso é que os irmãos vivam em união. Jesus morreu pela igreja, cara. Sim, nós somos igreja, mas também nós precisamos congregar. Porque é um princípio espiritual. Nós somos igreja porque nós somos templo. Mas nós precisamos uns dos outros. Porque a Bíblia fala que é melhor dois do que um. Filipenses 1:29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Mas vem provação, pronto, Deus. Você nem vem na igreja. Aqui é função, né? Estou na função. Que eu não sei que tanto de função que o gaúcho arruma. Estou na função. Por que você não veio no culto, fulano? Pastor, eu estava na função. Que função, gente? É ou não é? Que função que é essa? Estava na função. O gaúcho fala assim. Vocês estão rindo, né? Mas vocês falam assim. Estava na função, pastor. E não explica também qual função que estava, não. Só fala que não veio. Né? Então a gente tem que parar de dar desculpa para nós mesmos. E a Bíblia fala que nós temos que padecer por ele. É a parte que nós não gostamos. Padecer por ele. Sofrer por ele. Sofrer humilhação, calúnia. As pessoas vão falar coisas de você que você não é. Aí você vai lá tirar satisfação com as obras da carne. Está preso na cruz com velcro. Desce, tira satisfação. Não, deixa. Mas é tão injusto, eu sei. Mas eles podem, tu porém. Não, nós não podemos, porque nós somos seguidores de Jesus. Nós escolhemos manifestar a obra do Espírito. Amém? Então a dimensão vertical é o amor ágape em direção a Deus. Eu vou padecer por ele, vou gostar de tudo que ele gosta e vou abominar tudo que ele abomina. Amém? Outra dimensão do amor, nós já estamos falando da primeira qualidade do fruto, tá? A dimensão horizontal, que é a dimensão ao outro. Abre em 1 João, deixa marcado lá em Gálatas, 1 João, capítulo 4. Vamos tomar um pouquinho na cara? Nós não podemos amar nosso semelhante com amor ágape, a menos que amemos Deus primeiro, ok? É o Espírito Santo que produz o fruto do Espírito em nós e que nos capacita a cumprir o segundo maior mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico 19, tá? 19 e 18. Então o apóstolo João, ele enfatizou a importância do amor ágape em direção ao outro. Em direção ao outro. Então 1 João está assim, 1 João 4,7, vai lá, esqueci de falar o capítulo. 4,7, depois projeção nós vamos ler o capítulo 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Vamos fazer uma parada aqui. Se o amor é de Deus, qual amor é do tipo de Deus? O amor ágape.
E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí você passa por uma pessoa, ou você sabe de uma pessoa que está passando por necessidade, o problema é dela. Cada um com seus problemas.com.br. Manifestando obras da carne. A Bíblia manda amar. Não manda amar quem você conhece e quem você ama, porque é fácil. A Bíblia manda você amar com o amor ágape. É quando aquela pessoa, faz uma falta de educação com você tremenda e você continua sendo educado. Quem está entendendo? Você vai sentir tristeza, sim ou não? Vai. Vai ficar com vontade de matar? Vai. Mas você pode? Não. Por quê? Porque eu tenho que refletir o amor de Deus. Amém? Capítulo 12. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Precisamos amar com amor ágape uns aos outros. Agora 4, 20 e 21. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. Aqui a gente está falando do amor em direção ao outro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, tu o disseste. Nossa, fulano, faz até assim, né? Nossa, fulano, não aguento. Nossa, não aguento nem ouvir a voz de fulano. Vá orar, crente. Vá orar. Sabe, você não precisa conviver. Mas ranço não faz parte da vida do cristão, não. Tá? Não precisa conviver. Mas tomar ódio, não. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Toma. Terceira, a dimensão interior é o amor em direção a você mesmo. Você tem que se amar. Não importa se você está gordinho, se você está magrinho. Você tem coragem de olhar para você diante do espelho? Eu me olho diante do espelho. Eu tenho as minhas imperfeições aos meus olhos, mas os olhos do nosso Pai, nós somos perfeitos, porque nós somos imagem e semelhança dele. E quando você começa a se odiar por causa da sua aparência, ou por causa do seu intelecto, ou por causa de alguma coisa que você não gosta, você está pecando. Porque a Bíblia fala que amar ao outro como a ti mesmo. Se você não é capaz de se amar, como que você vai amar o outro, querido? Não tem como. Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Vamos continuar então. O 2, a alegria. Volta para Filipenses. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Filipenses 3, versículos 7 ao 14. Nós vamos agora para a alegria. Outra qualidade do fruto. Mas o que para mim era ganho, isso aqui é apóstolo Paulo, tá? Agora eu falei certo. Apóstolo Paulo falando, mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda de quem? De Cristo. Tem até aquela música, né, Medina? Mas o que para nós era lucro. Você tem que considerar como perda. Ah, você está falando para me abandonar o emprego? Não. Estou falando para você considerar a Cristo acima da sua profissão. Entende a diferença? Você está na sua empresa, você está onde você está por um propósito. Ganhar pessoas para Jesus e ser bom testemunho. É isso. A vida é isso, gente. A gente não presta para mais nada, nem para pecar. E, na verdade, tenho também por perda todas essas coisas. Apóstolo Paulo falando. Pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor.
Amém? Pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória. Em algumas traduções fala como esterco. Quem aqui tem a tradução que fala como esterco? Eu amo essa tradução. Para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele. Seja achado nele. Você vai ser achado em Jesus Cristo. Então você tem que abandonar as obras da carne e seguir o fruto do Espírito. Não tenho a minha justiça que vem da lei. Quer dizer, não faça a sua justiça, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Ele está falando da mesma forma que Jesus sofreu, você tem que sofrer também. Delícia. É isso que ele está falando. Sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição entre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar o que fui também preso por Cristo Jesus. Ele está falando de produzir o fruto. Pode colocar na sua Bíblia, produção do fruto do Espírito. Ele está falando de produzir o fruto. Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que esquecendo ou deixando-me as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que isso tem a ver com alegria? O apóstolo Paulo está escrevendo ali, falando como que nós podemos alcançar alegria em Jesus, mesmo diante da tribulação. E em Lucas 10, 21, só escute, vai falar assim: Jesus era alegre, assim como seus seguidores. Lucas 10, 21. João 15, 11, vai falar assim: tendo-vos dito isso, para que meu gozo ou minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então não é uma alegria de ha. Tá? Isso é contentamento. É a alegria de mesmo você estar passando por tribulações, você tem alegria. Em Cristo, porque você foi achado nele. Isso fala de maturidade espiritual. Aconteceu alguma coisa no meu emprego, estou com raiva. Não, alegria em Cristo. Você tem o direito de ficar triste. Você tem o direito sim de ter os sentimentos. Você não tem o direito de continuar permanecendo dessa forma. Quem está entendendo? Por quê? Porque quem domina em você é o Espírito que domina. Amém? Glória a Deus, até aqui. Amor e alegria nós falamos. 2. São quantos dons? 9. Vamos para o 3. A paz. A paz como fruto do Espírito é a paz abundante. Ela flui fluentemente da fonte inesgotável do Espírito Santo em nós. Quando entregamos completamente todo o nosso ser ao Senhor e ao controle dele, juntamente com o amor ele vai estar presente em todas as qualidades do fruto. Tá? Pensa que, vou falar em gauchês, que a bergamota, a casca da bergamota é o amor, que é o que sustenta os gomos, amém? Então o amor é que sustenta tudo. Em 1 Coríntios 13 vai falar do amor. Se você ler 1 Coríntios, você vai ver que em 1 Coríntios 12 ele está falando dos dons. Em 1 Coríntios 13 ele dá uma pausa, ele fala do amor. Em 1 Coríntios 14, ele continua falando dos dons. Que isso, o apóstolo Paulo está ficando doido? Não, ele está falando o quê? Sem o fruto do Espírito e sem o amor, os dons não valem nada. É isso que ele está dizendo. Ok? Juntamente com o amor, a alegria e a paz se torna ajuda do Espírito Santo para o desenvolvimento do aspecto do fruto da paz em nós. O reino de Deus é de paz, mas não é estabelecido pela paz. É com força e não é com força e poder humano, e sim aceito pela fé e pelo amor.
Quando perguntaram a Jesus, quando ele estabelecia o seu reino, ele respondeu. Lucas 17, 21, se puder projetar, por favor. Jesus vai dizer assim: nem dirão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Você pode dizer um amém, cristão, crente? Amém? Você veio aqui para buscar a palavra, para se alimentar da palavra. Quando você diz um amém significa assim seja. Assim seja, você é o manifesto do reino de Deus. Você tem o reino de Deus. E o reino, ai pastor, é tão difícil. O reino que habita em você, ele vai... Eu ia falar uma palavra muito acadêmica, sobrepujar, mas o que eu substituo? Me ajuda aí. Ele vai prevalecer? Sobrepor. Ele vai sobrepor a sua cultura. Os seus pensamentos, a cultura do reino. Nós vivemos a cultura do reino. Quem está entendendo? Aí eles vão te chamar de bobo. Na minha terra fala jacu, né? De jacu, de bobo. Ai, nossa, mas por que você deixa a pessoa falar assim? Você não fala nada? Porque você entendeu que você tem que expressar. Estou falando de você passar vergonha ou passar prejuízo, não. Amém? Nós temos que nos posicionar também com sabedoria. Mas eu estou dizendo que nós não vamos revidar da mesma moeda, porque nós não somos assim. Amém? O reino de Deus está dentro de você, que é a justiça, a paz e a alegria. Então você pode estar passando o problema que for. Você vai rir e chorar com o Senhor. Você já começou a orar? Aí você chora, daí a pouco você está rindo? Comigo já. Com quem já aconteceu isso? É a alegria do Espírito Santo, é o fruto. Ai, mas por que eu estou rindo? Aí você começa a rir. A paz. Está passando uma peleja. Mas está assim, ó. Tá jóia? Eu falei, gente, mas era para me estar desesperado. Mas você tem a paz. A paz que excede todo entendimento. Você vai tomar providência. Mas você não vai se desesperar. Fruto do Espírito. Nossa, aquela pessoa esquisita. Sim, você não segue o padrão do mundo. Você é considerado alienígena lá fora. E glória a Deus por isso. Vai em 2 Pedro 1, 5, 8. Estou bem doida hoje mesmo. 2 Pedro 1, 5, 8. Muitas vezes nós somos imediatistas. Nós vamos falar da paciência agora. Fala ai, ai, ai. 2 Pedro 1, 5 ao 8. A paciência é considerada como temperança também. Em algumas traduções, todas as vezes que fala temperança, é paciência. Paciência é uma coisa gostosa de praticar? Para mim, não. Eu sou colérica, sanguínea, né, sendo trabalhada pelo Espírito Santo, então se mandar esperar é falar assim, morre. É a mesma coisa. Entendeu? Se eu esperar 5 minutos, é como se eu estivesse operando o milagre de abrir o mar vermelho. Porque aí eu já estou, tranquila. Porque nós precisamos trabalhar em nós a paciência, que é uma das qualidades do fruto do Espírito. Então, lá em 2 Pedro 1, 5, 8, vai dizer, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, ou seja, a paciência, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Por quê? Passei aqui sem querer. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Que forte, né? No conhecimento do nosso Deus Jesus Cristo. Já pensou você ser estéril? Você não produzir nada? Porque você não teve paciência. Eu contei uma historinha no GC, quem estava aqui? Vou contar de novo. Estava lá, eu escutei uma história uma vez. Tá, o tempo está esgotado, mas eu estou ignorando. Vocês esperam? Fala alto para a Nayara me xingar. Viu, Nayara? Eles vão esperar. 10 minutinhos eu termino, tá? A arca de Noé, todos os animais entraram lá dentro. O guepardo foi?
É o animal considerado mais rápido do mundo, ok? Ele foi. A tartaruga foi? Por que o guepardo chegou lá primeiro, não foi? Adiantou alguma coisa? Por quê? Por que você não espera o seu irmão? Por que você quer acelerar os processos na sua vida? O guepardo sabe andar normal? A tartaruga andando devagar, ela consegue correr? Pega no seu espírito. Para de correr, anda. Espera os processos de Deus na sua vida, tenha paciência. Não seja imediatista. Amém? 5 e 6, eu vou falar junto, que é a benignidade e a bondade identificada. Ela é chamada fruto gêmeo, tá? Porque a benignidade e a bondade, ela é tida como uma coisa só. Quem é bom tem benignidade. Quem tem benignidade tem bondade, tá? Então deixa eu ler aqui para vocês. A palavra benignidade, a tradução do termo grego é chitotes, que significa bondade como qualidade de pureza. E também como disposição afável em termos de caráter e atitude. Quer ver um exemplo? Nós mulheres, nós gostamos quando uma mulher elogia a gente, sim ou não? Bondade. Você está manifestando o fruto do Espírito. Eu amo elogiar. Quem já reparou? E o meu elogio é de verdade. E se não está bom, eu falo também. Você está bonita. Você emagreceu. Claro que isso aí eu vou falar em público. Agora, se a pessoa deu uma engordadinha, eu vou chamar ela no canto, vou falar assim, o que está acontecendo? Você está passando por alguma coisa? Quem está entendendo? Você está expressando a bondade do mesmo jeito, você não está expondo ninguém. O elogio você faz em público, a exortação você faz a sós, sem expor a pessoa. É fruto do Espírito. Ah, pastora, mas me xingaram no grupo. Chama no particular. Ah, pastora, mas falaram comigo perto de todo mundo, me fizeram passar a maior vergonha. Espera passar aquele momento, chama a pessoa e fala. Seja bom, expressa a bondade, a benignidade. A Bíblia fala que, o Senhor fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então essa palavra chitotes, ela é usada para descrever o jugo de Jesus. Ele é bom. Ele é bom, ele tem bondade, ele tem benignidade. Nós também precisamos ser bons. Se a gente vê um irmão passando necessidade, você fala que você vai orar por ele. Sendo que você tem condição de comprar uma cesta básica, que fala rancho, né? Entregar na casa dele e orar. Você pode orar, mas faz alguma coisa por ele. Seja bom com as pessoas. Você está na fila do supermercado, entra um velhinho atrás de você, deixa passar na frente. É fruto do Espírito. Não, eu estava aqui primeiro, eu estou com pressa. Deus sabe que você não está produzindo o fruto do Espírito. As pequenas raposinhas fazem mal à vinha. Seja íntegro em tudo. Tem que correr, porque... 7. Fidelidade. Algumas traduções vai falar fé, tá? Mas na verdade não é fé, gente. Na verdade, a fé, imagina uma árvore, tá? E os seus galhos. A fé, ela é o tronco. A fidelidade é um galho da fé. Amém? Então, por isso que é certo a tradução fidelidade. Porque a fé vai ser um outro dom, que é o dom da fé. Aí é outra coisa, tá? O fruto é fidelidade que advém da fé. Entendido? Então, vamos lá. Romanos 10:7, se você for rápido aí de endereço, vamos lá. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No Novo Testamento, a palavra grega pistis é traduzida por fé. E sua ideia central é de plena persuasão ou convicção fundamentada ao ouvir. Então, a palavra fé é diferente no grego. Porque fidelidade significa amã. E fé significa pistis. Então significa que eu tenho a fidelidade advinda da minha fé. Às vezes você é fiel,
mas você tem um outro processo que é lealdade, que advém da fidelidade. Sim ou não? Você pode ser só fiel. Quer ver se eu falar assim, Emanuel, vai lá atrás e pega uma água para mim. Ele vai levantar, vai pegar. Ele foi fiel ao que eu falei? Sim ou não? Sim, ele foi fiel ao que eu falei. Mas ele pode ser não leal comigo. Está amarrado em nome de Jesus, tá? Quem está entendendo? Agora, quem é leal vai ser fiel. Quem é leal é fiel. Quem é fiel muitas vezes não é leal. Tá? Fica a dica aí. As pessoas mais qualificadas para desenvolver qualquer ministério dentro da igreja são as leais e as fiéis. Mas para muitos isso não é tão importante assim, desde que mostre trabalho e habilidades. Então o seu ser tem que ser melhor e mais importante do que o fazer. Amém? 8, mansidão. Virtude que nos torna pacífico. Fala assim, virtude que nos torna pacífico. Virtude vem de você? Ela pode vir através de você, mas não é seu, vem do Espírito Santo. Amém? 2 Timóteo 2, 23, 25, vai falar assim. E rejeita as questões loucas, estou acabando, tá? E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo, estou em 2 Coríntios 2, 23, 25. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com... Não está ali não? Então fala, gente. Ser manso com quem? Testando, vocês estão abrindo a Bíblia não, né? Ser manso para com todos. Não é ser manso somente para quem você conhece. Ser manso para quem você gosta. Ser manso só para o irmão da igreja. Ser manso com todos. Apto para ensinar. Outra palavra, sofredor. Instruindo com mansidão. Nossa, você é burro, cara. Você não aprende esse negócio de jeito nenhum. Você não está exercendo mansidão. Jesus ensina, a gente não aprende. Ele continua sendo o mesmo. Então, a gente tem que continuar sendo o mesmo com aquele que demora a entender. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade. Aqui está falando que quem dá o arrependimento é Deus. Você não é o Espírito Santo para convencer, você não é o diabo para condenar, e nem Deus para salvar. Salmos 37, 11, só escute. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Amém? Vamos para o último agora, em nome de Jesus. A temperança. A temperança é domínio próprio. Aí pega, né, cara? Eu não queria que tivesse isso na Bíblia, mas tem. Ela funciona como um freio contra as paixões da carne, sim ou não? Você tem que ter domínio próprio em tudo. Fala de equilíbrio em tudo na sua vida. Nós vamos ler 1 Pedro. 1 Pedro 5. Então, o domínio próprio, ele é o freio para você não pecar. Se você tem problema com a glutonaria, você tem que ter domínio próprio, sim ou não? Se você tem problema com pornografia, você tem que ter domínio próprio. Se você tem problema com fofoca, você tem que ter domínio próprio. O domínio próprio, ele é o freio para você não pecar. Aquelas pessoas que saem rodando no manto e não param, não conseguir parar, é carne pura. Porque você tem o domínio próprio. Domínio próprio é espiritual. É o fruto do Espírito. Então, em 1 Pedro 5,8, fala assim, sede sóbrios ou equilibrados. Todas as vezes que a Bíblia fala sobriedade, ela vai falar de equilíbrio. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda onde? Em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, significa que, se você não tiver domínio próprio, o diabo pode, te pegar, sim ou não? Sim, está na Bíblia. Se você não tiver domínio próprio, você é presa fácil para Satanás.
Nós estamos aqui, os anjos estão ao nosso redor e o Satanás está ao redor, bramando como leão, porque ele não é nada, ele é só um gatinho. Mas ele brama como leão. Agora, se você não tem domínio próprio, você sai da proteção dos anjos, vira presa fácil e ele tem poder nessa terra. Porque o mundo jaz no maligno. Tito 2, 11, 12 vai falar assim: porque a graça salvadora de Deus, os músicos podem subir para parecer que está acabando. Em nome de Jesus. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-vos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sobriamente. Ou quer dizer, equilibrado, e justa e piamente. Está lá em Tito 2, 11 e 12. Então, a temperança, o domínio próprio, ou como fruto do Espírito, é a abnegação dos desejos da carne. É a abnegação dos desejos da carne. Eu tenho, às vezes é até lícito você fazer, mas você não vai fazer porque é desejo da sua carne e você resolveu fazer a diferença, você resolveu fazer a vontade do Espírito Santo. Fica de pé no seu lugar. Hoje nós vamos fazer diferente. Ninguém vai orar por você. Você só vai orar diante do Senhor. E você vai falar assim: Senhor, me ajude a produzir o fruto do Espírito. Me ajude a produzir todas as qualidades do Espírito Santo. Ora, levanta de madrugada, estude a palavra de Deus. Devocional somente não é suficiente. Jejue, estude sobre o jejum. Exercite sua fé. Tem um Timóteo, tem uma pessoa para você investir tempo nele. Ensine alguém, discipule alguém. Amém? Feche os seus olhos, comece a orar. Você não precisa de um louvor para entrar na presença de Deus, que você já está na presença dele. Porque o Espírito Santo está dentro de você e fala com ele: Espírito Santo, me ajuda. Às vezes você tem dificuldade de expressar algum tipo de fruto do Espírito. Aí você vai falar: Senhor, me ajuda. Às vezes você tem problema com a ira. Senhor, me ajuda a ser manso. Às vezes você não tem bondade com as pessoas. Me ajuda a ser bom. É você e o Senhor. É você, o Senhor. Comece a orar: Jesus, me ajuda. Em nome de Jesus.